Queridos, como é bom ver o que Deus faz no nosso meio. Essa música e este musical, ele está baseado na narrativa bíblica, que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro, levando as essências aromáticas que haviam preparado, e encontraram a pedra do sepulcro removida. Elas entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus, e ficaram perplexas com isso. Então lhes apareceu 2 homens com roupas resplandecentes. Elas ficaram com medo, abaixaram os olhos para o chão, e eles disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou ainda na Galileia, que seria necessário que o Filho do Homem fosse entregue na mão de pecadores, fosse crucificado e ressuscitasse ao terceiro dia. Então elas se lembraram de suas palavras e, voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As mulheres que relataram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que também estavam com elas. Amém? Nós temos aqui uma primeira saída de um grupo para evangelizar. E essas pessoas que saíram para contar esta boa nova, elas saíram com o seu coração palpitante. E por que elas saíram com o coração deste jeito? Queridos, o texto começa mostrando que no primeiro dia da semana, ainda de madrugada, elas, as mulheres, foram ao sepulcro. O que elas foram fazer no sepulcro? Elas foram levar substâncias aromáticas que na tradição eram usadas para envolver o corpo do falecido, para um tratamento, uma homenagem pós-morte. Quando aquelas mulheres, no primeiro dia da semana, bem de madrugada, saíram levando as suas especiarias aromáticas, elas foram para encontrar um corpo morto. Ao chegar no sepulcro, a pedra estava removida. Já começou a mudança no quadro. Elas entram no sepulcro. Verso 3. Elas entraram no sepulcro, mas de novo a mudança do quadro. Ao entrarem naquele lugar, procurando um morto para que fosse feito o tratamento que a tradição propunha, elas não encontram o corpo de Cristo. Num primeiro momento, aquela tristeza, e devemos considerar como foi difícil para aquelas pessoas lidar com essas situações, porque se nós pensarmos no paralelismo desta narrativa, nós temos acontecendo quase que simultaneamente a este momento, a experiência de
2 discípulos que desistiram daquela história de que Jesus, o Salvador do mundo, mudaria a história deles. Estas mulheres também desistiram, porque elas foram a sepulcro levar aromas, levar especiarias para preparar um corpo morto. Os discípulos que voltavam para sua aldeia em Emaús, eles vinham tristes, conversando sobre o que aconteceu, e enquanto aquelas mulheres perplexas, assustadas, porque olharam para o túmulo e lá não tinha ninguém, aqueles discípulos caminhando são abordados por um homem que diz: por que vocês estão tão tristes, voltando de Jerusalém? E aqueles homens olham para ele e dizem: mano, de onde você veio? Você não sabe o que aconteceu? Jesus, aquele que disse que salvaria Israel, morreu. E aqueles homens, um dos quais era parente de Jesus, na volta para o seu dia a dia, na volta para a sua vida cotidiana, uma vida marcada pela escravidão que acontecia pelo Império Romano, mas pior, a escravidão que acontecia do pecado nas suas vidas. Aqueles homens desistiram e estão voltando. Não deu certo aquilo que disseram que ia acontecer, estamos voltando para casa. E Jesus diz a eles, sem permitir que eles o reconhecessem: aí, mas não estava escrito isso na Bíblia? O que os anjos disseram para aquelas mulheres? Vem cá, por que vocês estão procurando aqui, entre os mortos, aquele que vive? Não estava escrito que o Filho do Homem padeceria, ficaria e depois ressurgiria? Lá no caminho de Emaús, o próprio Cristo diz isso a eles. E aí no caminho, aqueles homens começaram a ter o seu coração aquecido, porque Jesus começa, desde os primeiros momentos das narrativas bíblicas, ele começa pela palavra. Hoje o que fala ao seu coração é a palavra de Deus. Quem tem a palavra de Deus, levante a palavra aí. Levante seu celular, o seu tablet, você que tem ela digital. Isso é a bênção de termos a palavra de Deus na mão. Hoje o Senhor fala conosco por esta palavra, e Jesus vai mostrando a eles, na palavra, que aquilo deveria acontecer. E ao passo que Jesus vai falando, o coração daqueles homens vai se aquecendo, e chega no momento, Jesus sinaliza ir mais adiante, mas a tradição obrigava a um momento de hospitalidade, em especial a alguém dotado de reconhecido saber. Senhor, fica conosco, tome a ceia conosco. Jesus entra, e no momento em que Jesus está à mesa, eles pedem que Jesus agradeça o pão, e no momento que Jesus parte aquele pão e ora, aqueles homens o reconhecem. No momento em que aqueles homens o reconhecem, Jesus desaparece da sua frente, e aí eles, assustados, começam a perguntar um ao outro: o seu coração também se mexia quando ele falava das Escrituras? Sim. Vamos voltar correndo para Jerusalém. Andaram cerca de 11 quilômetros e voltaram apressadamente para Jerusalém. Voltando para as mulheres, aqui no texto, aquelas mulheres perplexas,
elas também se deparam com um anjo que as questiona por que buscar entre os mortos aquele que não estava mais ali. Porque, como narrado nas Escrituras, seria necessário este processo para que o Filho do Homem ressurgisse e assim trouxesse a liberdade aos corações cativos. Queridos, aquelas mulheres foram carregando especiarias. Aquelas mulheres, ao chegarem na frente daquele sepulcro, já acontece uma primeira situação que impacta. Não havia mais uma rocha cobrindo o sepulcro. Depois elas procuram Obrigado, Samanta. Depois elas procuram dentro do sepulcro e elas se deparam com dois homens com roupas brilhantes que as adverte. Por que procurar onde ele não está? Os homens no caminho de Emaús desistiram. Não deu certo, mas não tiveram a paciência devida. Porque eles poderiam ter pelo menos esperado o terceiro dia para ver se aconteceria o que foi dito que aconteceria. Eu queria convidar você a pensar nessa situação, a tentar desenhar na sua mente este quadro. Para facilitar, quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos imaginar o quanto aquelas mulheres amavam a Jesus. E no momento em que ele morre, ela sente o desejo de cuidar dele, de dar as últimas homenagens e cerimônias ao corpo de alguém que tanta coisa boa ensinou enquanto estava entre elas. Elas levaram especiarias, mas não tinha onde aplicar, porque o corpo não estava mais lá. Os anjos dizem para elas: ele não está aqui, ele ressuscitou. No caminho de Emaús, a mesma experiência. Por que vocês estão voltando para casa? Ele ressuscitou. Você já desistiu dos seus sonhos? O inimigo tem tentado colocar os seus sonhos dentro de um túmulo e colocado uma pedra na porta. Os sonhos, as esperanças, a sua fé. Você já teve a tentação de deixar para trás e voltar para a sua vida cotidiana, longe de Jesus, longe da verdade, longe do que a palavra propõe? Na sua experiência, você já entregou os pontos em algumas vezes? Nesta noite, o Senhor diz ao seu coração: eu ressurgi para trazer os seus sonhos, para trazer à sua vida a vitória que você precisa. Porque hoje nós sabemos que a morte
é o nosso maior inimigo. Mas o Cristo que nós servimos e adoramos, Ele ressurgiu. Portanto, se você tem tido a tentação de ir ao túmulo, de levar o seu melhor a um corpo sem vida, o Senhor diz ao seu coração nesta noite: o que eu quero que você traga é o seu coração para mim, porque eu estou vivo e quero continuar a caminhar com você, como aconteceu com aqueles no caminho de Emaús. Portanto, meus amados, se no seu coração tem havido propostas do inimigo, levando você a achar que não tem mais jeito, a achar que a pedra selou a sepultura, achar que aquilo tudo que você ouve sobre a fé não tem verdades absolutas para você, o Senhor nesta noite convida você a um momento de revisão de conceitos. O Senhor convida você a olhar para a palavra dele, que é viva e eficaz, e traz vida a quem dela se alimenta. Palavra do Senhor. E esta palavra garante: Cristo já ressuscitou e não está sepultado atrás de uma rocha, nem preso a ataduras, mas está caminhando ao seu lado, querendo entrar no seu coração. E no momento que aqueles homens no caminho de Emaús reconheceram Cristo, e aí compreenderam a razão da sua morte, e principalmente se alegraram com a sua ressurreição, eles voltaram correndo para Jerusalém, porque Cristo havia dito que eles deveriam esperar lá. Aquelas mulheres que foram ao sepulcro, quando elas tiveram esta boa notícia, elas foram correndo até os apóstolos para contar para eles o que havia acontecido. O grupo não deu muito crédito, até pensando talvez na questão da emoção, e que algo pudesse ter transtornado o coração daquelas mulheres. E eles vão até o lugar, e lá eles também se deparam com esta verdade: o túmulo está vazio. Nós temos que pensar que o tempo de Deus é diferente do nosso. Pense na situação: Jesus no jardim orando, soldados vêm e prendem, os discípulos olham e pensam: agora ele vai reagir e vai começar a revolução, e o reino de Deus será implantado na terra. Cristo abaixa a cabeça e se deixa levar. Calma, ainda é sexta-feira. Jesus é levado
aquela situação desanima os discípulos, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, agora está jogado ao chão, imobilizado pelas pancadas e surras que ele vinha levando. Calma, ainda é sexta-feira. Jesus é levado ao Calvário, ali ele é crucificado, mas ainda não chegou o domingo. Jesus é levado ao túmulo, calma, ainda é sábado. E lá no túmulo ele fica até o domingo, bem cedo, talvez por volta de 5, 6 horas da manhã. E aquele sentimento de tristeza, de pesar, que toma conta daquelas mulheres, talvez nas suas casas, separando o material que vai usar, e talvez elas pensassem como ele tinha palavras doces, como era bom ouvir o mestre, e elas saem com aquela agonia na direção do lugar onde sepultaram o mestre, e a tristeza tomando conta dos seus corações. Elas não tinham percebido que o domingo havia chegado, que o terceiro dia havia raiado, e que o Cristo que disse que o templo seria destruído, mas ao terceiro dia seria reerguido de forma gloriosa, agora, diante dos panos, diante do túmulo vazio, diante dos anjos, elas ouvem de novo: Cristo ressuscitou e não está mais aqui. Queridos, Cristo sair da morte implica na vitória dele. E quando você confiar a sua vida a este Cristo, você também estará recebendo a vida, porque ele morreu para que nós tivéssemos vida. E hoje quero convidar você a se colocar talvez no lugar daqueles homens no caminho de Emaús, ou mesmo dessas mulheres, e que muitas vezes você está buscando e não acha, você está tentando e não consegue, você está sendo tentado a desistir. Mas a experiência de Emaús, para mim, ela fala mais forte, porque ali é o próprio Cristo que vai junto e faz aqueles homens compreenderem na palavra que ele está vivo ao lado deles. O Senhor está batendo a porta, querendo chamar a sua atenção, para que o seu coração seja entregue na mão dele, para que você tenha vida e vença a morte. Cristo ressuscitou, e hoje ele espera ser reconhecido por você, que talvez não tenha uma experiência pessoal de conhecê-lo nesta dimensão, o Senhor que ressurgiu dos mortos para dar vida ao seu coração. E eu quero convidar a igreja a nesse momento orar intensamente, pedindo que o Espírito do Senhor vá mexendo nos nossos corações, convencendo aqueles que ainda não conhecem o Cristo ressurreto,
a nesta noite dizer a Ele: eu entendi que o Senhor ressurgiu e está vivo, e eu quero o Senhor vivendo no meu coração. Peça para o Senhor passear no meio dos corações aqui presentes, e onde não houver a presença dEle como Senhor, como Salvador, que hoje nós possamos abrir a porta e dizer: Senhor, eu estava desistindo, mas hoje eu volto para onde o Senhor quer que eu esteja. Aos discípulos foi Jerusalém. E você? Para onde o Senhor está chamando você de volta? Ao seio da igreja? Ao seio da família? Ele está convidando você. E eu quero dar a você a oportunidade de dizer ao Senhor: eis-me aqui. Eu quero encarar esse desafio da volta do conhecimento do Senhor como ressurreto, vivo e interessado em mim. Eu quero dar esse passo na tua direção. E para isso eu quero convidar você a erguer uma de suas mãos, para a gente poder orar. Deus abençoe. Um casal levanta a mão juntos. Bira, na sua frente, você e a Ivani, abraça esse casalzinho aí. Se não for incômodo para vocês, convido vocês a virem aqui à frente, junto com Bira e a Ivani, para que a gente possa orar por vocês. Alguém mais quer dar esse passo? Deus abençoe. Mais um casal de mãos erguidas. Vem cá vocês dois. Pastor Valdir e Sandra, acompanha esse casalzinho aqui. Já dá um abraço neles ali, ó. Abraça ele ali. Mais um casal juntos aqui. Lucas e Ronilda, abraça aqueles dois ali. O Senhor quer você. Aqui, ó, abraça esse casal amado aqui. Você quer deixar o Senhor cuidar de você? Ele está chamando carinhosamente a esse relacionamento pessoal. Às vezes a gente desiste, e agora o papo é com você, que já caminhou com Jesus, que conhece, mas que por alguma razão deu uma retraída, deu uma afastada. Um dos camaradas em Emaús era parente, tinha até uma obrigação familiar de confiar mais, mas isso não conta, porque o coração do homem é enganoso. Em algum momento o coração daqueles homens desistiu. Você desistiu da caminhada ao lado de Cristo? Você está desanimado com essa caminhada? Hoje o Senhor chama você. Vem, volta para Jerusalém. Volta para o lugar dos discípulos. Volta para o lugar dos que confiam em mim e que sabem que eu vou voltar para dar a eles poder para fazer grandes obras em meu nome. Você vive essa situação? Quero convidar você a se colocar de pé, dizendo ao Senhor: eu quero alinhar melhor a minha vida com o Senhor. Eu quero alinhar a minha vida
Deus te abençoe, Gui. Quem estiver perto dele, dá um abraço nele. O Senhor te ama. Isso, abraça todo mundo ali. O Senhor te ama. Volte para Jesus. Volte. Jesus quer você no meio dos discípulos. Deus te abençoe, meu irmão. O vizinho do Gui ali também ficou de pé. O Senhor te ama. Você quer? Ele está te chamando. O Senhor te chama. Chega perto para ser abraçado e para voltar a sentir Receba o abraço calor do Pai. de sermos igreja, O Senhor te de sermos povo de Deus, que suporta, que perdoa, que limpa pecados e que quer ver a gente junto com Ele e junto com a gente. O Senhor te chama. Vem cá essa galera que ficou em pé aí, traz aí Paulinho. Vem o Vini também. Vem adorar ao Senhor. Ele te restaura. Ele vai te sarar. Só mais uma Te chance. ama. O Senhor te chama. Nós vamos orar. Pastor Paulo já está vindo aqui. Você quer? Pastor Paulo está vindo aqui à frente para renovar o seu chamado ao ministério. Ontem completou 20 anos da caminhada ministerial. E a gente vai orar. Pastor Irtor, cadê o pastor Irtor? Vem cá, pastor. Fica do lado do pastor Paulo aqui. Ele te restaura. Eu queria orar com mais alguém que vai dizer ao Senhor: tamo junto, conta comigo. Eu estava desanimado, mas agora eu entendi que eu preciso voltar para junto dos discípulos. Você quer vir aqui para a gente orar junto? Convida a igreja a se colocar de pé. Convida a igreja a se juntar ao O centro. Senhor te chama. O Senhor te chama. Eu acho que tem uma mãe vindo com uma criança aqui à frente. Vem adorar ao Rei. O Senhor te chama. O Senhor te ama. Eu não sei quem é essa jovem. Você veio com quem hoje? Cadê o esposo? Cadê o filho? Vem cá. Eu queria que o Celso e a Cris viesse aqui para acompanhar essa família. Deus sabe o que você espera dele. E hoje Ele está dizendo ao seu coração: vamos junto. Deus abençoe, queridos. Ele te amou. Esse é o poder do Evangelho. Simples assim. Você quer? Vem. O Senhor espera a sua decisão. O Senhor te ama. Pai de amor, como é bom podermos caminhar sabendo que o Senhor nos ama. Como é bom, ó Deus, podermos renovar esse sentimento de sermos discípulos. Como é bom, ó Deus, darmos esse passo à frente para conhecê-lo como Senhor, como Salvador das nossas vidas. Ó Pai, como é bom podermos caminhar na Tua direção, com tantos Barnabés que nos cercam,
E hoje, quando celebramos e nos alegramos junto com o pastor Paulo por 20 anos do seu ministério, que o Senhor continue a usá-lo como um Barnabé. Ó Pai, nós pedimos perdão se na nossa caminhada, às vezes até um tanto quanto frenética, diante do Evangelho, perdão, Senhor, se muitas vezes nós deixamos de ser Barnabés. Nós queremos voltar a fazer e viver do jeito que o Senhor espera que a gente viva e sejamos. Muito obrigado, porque o Senhor tem guardado o teu povo, e é no teu nome, ó Deus, que nós apresentamos cada uma das vidas aqui presentes, e nós os colocamos diante dos pés da tua cruz, para que ao olhar para ela vazia, nós tenhamos a certeza de que o Senhor vive em cada coração. É no nome de Cristo que oramos hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus abençoe vocês. Vocês podem voltar para os seus lugares. As pessoas que estão com vocês depois vão anotar os seus nomes, para a gente poder conversar depois com calma com cada um de vocês. Então podem voltar. Quem está com o casal, com as pessoas, depois. O Senhor te chama, o Senhor te ama. Glória a Jesus. O Senhor te chama, o Senhor te ama. O Gui, no dia que foi batizado, passou por uma experiência muito interessante. Foi a primeira vez que nós usamos um batistério móvel e a água esquentou demais da conta. E quando ele desceu as águas do batismo, ele quase foi escalpelado. Aí a Cris e a Ruth começaram a trocar água, tirar por água fria. Gui, o Senhor hoje aquece o seu coração, meu irmão. E tudo que você está fazendo e está brilhando no mundo, agora vai ter um up, porque Jesus vai estar mais e mais no comando. O Gui é um artista, é um rapper, está preparando um disco, mas já é um rapper que faz diferença, porque nas suas músicas ele não precisa de coisa feia para fazer sucesso, e Deus vai honrar. Vamos louvar o Senhor. Convido a igreja mais uma vez a se colocar de pé, juntos, para esse último cântico. Matou meu. Glória a Deus, amados. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2: Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, do coração. O Senhor quer escrever uma nova vida, uma carta no teu coração, meu amado, como Ele fez com nossos amados irmãos aqui. É vida para sempre. O pastor falou: não recuse a voz do Espírito Santo. A Ele todo som. Ele conhece teu coração. Você que não veio aqui à frente, Ele sabe do teu anseio, da tua sede por Ele. A Ele todo som, toda glória, todo louvor.
aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Ouça. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o dom e toda a voz, cantem glória. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o som e toda a voz, cantem glória. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Glorifique a Deus. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todos os dons e toda a voz, cantem glória. Cantem glória. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o dom e toda a voz, cantem glória. Som de todos nós, a Ele todo dom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo dom e toda voz, cantem glória. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o dom e toda a voz, cantem glória. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o dom
essa banda de cordas e esse acústico. Glória a Deus. Queria convidar o pastor Paulo Donizete a vir aqui à frente. 20 anos de ministério. E temos orado por sua vida, para que o Senhor vá abrindo novos caminhos ministeriais para a sua experiência com Deus. E louvamos a Deus, porque o Senhor tem trazido muita palavra de bênção ao nosso coração. E eu gostaria que o pastor Paulo orasse nesse momento, impetrando sobre nós e intercedendo por essa igreja, para que nós possamos cada dia mais cumprir a nossa grande comissão. E você que deu esse passo na direção do Senhor, não vai embora sem me dar um abraço. Então, povo da igreja, não venham atrás de mim, deixa estes que vieram aqui, eu vou estar ali na porta. Queria dar um abraço em cada um de vocês. Vamos orar com o pastor Paulo. Querido Deus, nós queremos te adorar, te louvar, porque o Senhor é o único que venceu a morte, porque o Senhor é o Senhor da vida. Te glorificamos, porque foi pelo teu grande e infinito amor que Jesus Cristo veio a esse mundo para morrer no nosso lugar, para nos dar esperança, para nos dar vida, para nos dar, Senhor, a certeza de que vamos estar contigo para sempre. Por isso queremos te agradecer pela ressurreição de Jesus Cristo, pela sua morte e pelo seu sangue derramado, e pela certeza de que Ele está à tua direita, intercedendo por nós, e virá nos buscar. E nessa certeza nós devemos caminhar como igreja, a levar tantos quantos nós pudermos, Senhor, a tua presença por causa do teu amor, com o nosso coração aquecido, assim como aqueles do caminho de Emaús, como aquelas mulheres que ouviram a tua palavra. Por isso, Senhor, ferve o nosso coração através do teu Espírito de uma forma tão tremenda que não possamos cessar de falar do teu grande e infinito amor para com aqueles que estão ainda no meio das trevas, perdidos. Por isso, Senhor, levanta a tua igreja, faz, Senhor, uma igreja forte e sadia diante do Senhor, para que o teu nome seja glorificado e exaltado através das nossas vidas. Não nos deixe ser egoístas, de ter, Senhor, tanto alimento, de ter tanta certeza de que o Senhor tem abundância de tesouros para a nossa vida, e guardar para nós mesmos, mas ajuda-nos a repartir com outras pessoas. Ajuda, Senhor, a levantar e sermos úteis no teu reino, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai e a consolação do teu santo e bendito Espírito esteja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém. Dê um abraço aí no seu irmão, desejando uma semana de vitória.